Oi pessoal, meu nome é Marcelo Souza e no vídeo de hoje entramos na quarta parte do tema sobre os 12 apóstolos, que eu tirei desse livro aqui, 12 Homens Extremamente Comum, de John MacArthur, de onde vocês podem tirar muitas outras informações que não colocarei neste vídeo. Mas vou deixar o link na descrição deste vídeo para você poder adquirir e descobrir muitos detalhes de todos os apóstolos. Dos 3 discípulos do círculo mais íntimo de Jesus, sabemos menos coisas sobre Tiago. O relato bíblico é praticamente destituído de qualquer detalhe mais claro sobre sua vida e caráter. Ele nunca aparece sozinho nas narrações dos evangelhos, mas sempre junto com João, seu irmão mais jovem e mais conhecido. A única vez em que é mencionado isoladamente é no livro de Atos, no qual é registrado seu martírio. Esse silêncio relativo sobre Tiago é irônico, pois do ponto de vista humano é impossível que ele desse a impressão de ser a pessoa mais lógica para liderar o grupo. Dos irmãos Tiago e João, Tiago era o mais velho. Sem dúvida, é por isso que seu nome é sempre colocado primeiro quando os dois nomes aparecem juntos. E entre os dois pares de irmãos, ao que parece, a família de Tiago e João era bem mais proeminente que a família de Pedro e André. Isso fica implícito no fato de que Tiago e João são chamados com frequência de filhos de Zebedeu, o que significa que Zebedeu era um homem importante. O prestígio de Zebedeu pode ter vindo de seu sucesso financeiro, da linhagem de sua família ou de ambas as coisas. As aparências indicam que ele era abastado. Seu negócio de pesca era grande o suficiente para empregar vários servos. Além disso, a família toda de Zebedeu tinha prestígio suficiente para que o apóstolo João fosse conhecido do sumo sacerdote, e desse modo conseguisse que Pedro entrasse no pátio dele na noite em que Jesus foi preso. Há algumas evidências da igreja primitiva que Zebedeu era um levita e que fazia parte do círculo íntimo da família do sumo sacerdote. Seja qual for o motivo da proeminência de Zebedeu, fica claro pelas Escrituras que ele era um homem importante e que a reputação de sua família se estendia da Galileia até a casa do sumo sacerdote em Jerusalém. Como filho mais velho de uma família tão proeminente, é possível que Tiago tivesse achado que, por todos os direitos, deveria ter sido o principal dos apóstolos. Na verdade, essa pode ser uma das primeiras razões pelas quais há tantas discussões sobre qual deles parecia ser o maior. No entanto, em momento algum, Tiago chegou, de fato, a ocupar o primeiro lugar entre os apóstolos, exceto em um sentido: foi o primeiro a ser martirizado. Tiago é uma figura muito mais importante do que poderíamos considerá-la, tomando por base o pouco que sabemos sobre ele. Em 2 das listas de apóstolos, seu nome vem logo depois de Pedro, Marcos 3,16 e Atos 1,13. Assim, há fundamento para se supor que ele era um líder forte e provavelmente o segundo em termos de influência depois de Pedro. É claro que Tiago também ocupa uma posição de destaque dentro do círculo mais íntimo de 3 apóstolos. Ele, Pedro e João foram os únicos que Jesus permitiu acompanhá-lo quando ressuscitou a filha de Jairo. Esses mesmos 3 discípulos testemunharam a glória de Cristo no Monte da Transfiguração. Tiago estava entre os 4 discípulos que fizeram perguntas a Jesus, em particular no Monte das Oliveiras. Foi incluído mais uma vez juntamente com João e Pedro na ocasião em que o Senhor instou esses 3 a orarem com ele, em particular no Getsêmani. Assim, como membro do pequeno círculo mais íntimo, ele foi uma testemunha privilegiada do poder de Jesus de ressuscitar os mortos. Ele viu sua glória quando Jesus foi transfigurado. Viu a soberania de Cristo na maneira como que o Senhor revelou o futuro a eles no Monte das Oliveiras e viu a agonia do Salvador no jardim. Todos esses acontecimentos devem ter fortalecido sua fé imensamente, o capacitado para o sofrimento e martírio que um dia teria de enfrentar.
Se há uma palavra-chave que se aplica à vida do apóstolo Tiago, essa palavra é intensidade. Do pouco que sabemos sobre ele, fica evidente que Tiago era um homem de intenso fervor e entusiasmo. Aliás, Jesus deu a Tiago e João um apelido, Boanerges, filho do trovão. Isso define a personalidade de Tiago em termos vividos. Ele era zeloso, impetuoso, intenso e fervoroso. Ele nos faz lembrar de Jeú no Antigo Testamento, que era conhecido por guiar sua carruagem a uma velocidade alucinante e que em certa ocasião disse: "Venham comigo e vejam o meu zelo pelo Senhor." E então aniquilou a casa de Acabe e eliminou da terra o culto a Baal. Marcos, que relata como Jesus chamou Tiago e João de filhos do trovão, inclui esse fato em sua relação dos 12, mencionando-os da mesma forma como observa que Simão era chamado Pedro. Não sabemos com que frequência Jesus usava esse apelido para Tiago e João. A menção feita em Marcos é a única em todas as Escrituras. Ao contrário do nome de Pedro, que tinha a intenção clara de servir de encorajamento e de moldar o caráter de Pedro para que se tornasse firme como uma rocha, o apelido Boanerges parece ter sido dado aos filhos de Zebedeu para repreendê-los quando seu temperamento, naturalmente ardoroso, fugia ao controle. Talvez o Senhor o tivesse usado com humor ao mesmo tempo em que o empregava como uma bondosa admoestação. O pouco que sabemos sobre Tiago ressalta o fato de que ele era um homem de disposição impetuosa e veemente. Enquanto André calmamente levava indivíduos a Jesus, Tiago desejava ter o poder de pedir fogo dos céus para destruir vilas inteiras cheias de pessoas. Até mesmo o fato de Tiago ter sido o primeiro a sofrer o martírio, esse martírio ter sido realizado pelas mãos de Herodes, sugere que dele não era um homem passivo e sutil, mas sim que era parte de sua personalidade causar agitação, de modo que fez inimigos mortais com grande rapidez. Existe um devido lugar na liderança espiritual para pessoas com uma personalidade intensa. Elias era um homem desse tipo. Na verdade, Elias era o modelo que Tiago pensava estar seguindo quando pediu fogo do céu. Neemias possuía semelhante intensidade. João Batista também era de temperamento ardoroso. Ao que parece, Tiago era feito de matéria-prima igual a deles. Era franco, intenso e impaciente com aqueles que praticavam o mal. Não há nada inerentemente errado com tal zelo. Lembre-se que o próprio Jesus fez de um chicote e livrou o templo de seus comerciantes. E quando isso aconteceu, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: "O zelo da tua casa me consumirá." Tiago sabia melhor que ninguém o que era ser consumido pelo zelo do Senhor. Muito daquilo que Tiago viu Jesus fazer provavelmente ajudou a alimentar esse zelo, como quando o Senhor repreendeu os líderes judeus, quando amaldiçoou as cidades de Corazim e Betsaida e quando confrontou e destruiu poderes demoníacos. O zelo é uma virtude quando é verdadeiramente zelo pela justiça. No entanto, por vezes o zelo fica aquém da justiça. O zelo sem entendimento pode ser condenatório. O zelo sem sabedoria é perigoso. O zelo misturado à insensibilidade é cruel. Sempre que se transforma em cólera desenfreada, pode ser mortal. E em certas ocasiões, Tiago demonstrou uma tendência a deixar-se dominar por tal zelo mal empregado. 2 incidentes específicos ilustram esse fato. Um deles é o episódio em que ele pediu fogo do céu. O outro é a ocasião em que Tiago e João chamaram sua mãe para ajudá-los a conseguir os lugares mais elevados no reino. Fogo do céu. O melhor lampejo daquilo que levou Tiago e João a ficarem conhecidos como filhos do trovão encontra-se em Lucas 9, 51 e 56. Jesus estava se preparando para passar por Samaria, dirigia-se à cidade de Jerusalém para a última Páscoa, a qual ele sabia que iria culminar com sua morte, sepultamento e ressurreição.
Lucas escreve: "E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas o não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém." É importante o fato de Jesus ter escolhido passar por Samaria. Mesmo que o caminho mais curto da Galiléia para Jerusalém fosse exatamente por lá, a maioria dos judeus que viajavam entre esses dois lugares fazia questão de tomar uma direção que os obrigava a percorrer vários quilômetros fora da rota, passando pelo deserto da Pérea, fazendo com que tivessem que cruzar o Rio Jordão 2 vezes, para evitar passar por Samaria. Os samaritanos eram uma etnia de mestiços dos israelitas do Reino do Norte. Quando Israel foi conquistada pelos assírios, as pessoas mais proeminentes e influentes das tribos foram levadas para o cativeiro, e a terra foi reassentada com pagãos e estrangeiros leais ao rei da Síria. Os israelitas mais pobres que permaneceram na terra casaram-se com esses pagãos. Desde o princípio, os pagãos mestiços não prosperaram na terra, pois não temiam ao Senhor. Assim, o rei da Assíria enviou de volta um dos sacerdotes que havia levado para o cativeiro, a fim de que ele ensinasse o povo a temer o Senhor. O resultado foi uma religião que misturava elementos da verdade e do paganismo. Temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Em outras palavras, diziam ser adoradores de Jeová como Deus e aceitavam o Pentateuco ostensivamente como Escritura. Mas fundaram seu próprio sacerdócio, construíram seu próprio templo e criaram seu próprio sistema de sacrifícios. Em resumo, inventaram uma nova religião baseada, em grande parte, nas tradições pagãs. A religião samaritana é um exemplo clássico do que acontece quando a autoridade das Escrituras é subjugada pela tradição humana. O primeiro templo dos samaritanos havia sido construído sobre o Monte Gerizim, em Samaria. Esse templo tinha sido edificado na época de Alexandre o Grande, mas havia sido destruído cerca de 125 anos antes do nascimento de Cristo. No entanto, Gerizim ainda era considerado pelos samaritanos como um lugar sagrado e estavam convencidos de que aquele era o único local em que Deus podia ser devidamente adorado. Por esse motivo, a mulher samaritana, no relato de João 4,20, disse a Jesus: "Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Obviamente, esse era um dos principais motivos de divergência entre judeus e samaritanos. Até hoje, um pequeno grupo de descendentes de samaritanos ainda adora no Monte Gerizim. Muitos dos primeiros descendentes israelitas que mais tarde voltaram do cativeiro para Samaria também eram filhos de casamentos mistos com pagãos, de modo que a cultura de Samaria lhes convinha perfeitamente. É claro que os judeus consideravam os samaritanos uma raça mestiça e sua religião como também sendo mestiça. É por isso que, no tempo de Cristo, iam a extremos para evitar passar por Samaria. A região toda era considerada impura. No entanto, nessa ocasião, Jesus estava determinado a ir para Jerusalém, como havia feito anteriormente. Ele escolheu o caminho mais direto, passando por Samaria. Ao longo da viagem, ele e seus seguidores precisariam de lugares em que pudessem comer e passar a noite. Tendo em vista que o grupo que viajava com Jesus era relativamente grande, ele enviou mensageiros adiante deles para providenciar as acomodações. Pelo fato de ser óbvio que Jesus dirigia-se a Jerusalém para celebrar a Páscoa e porque os samaritanos acreditavam que tais festas e cerimônias deveriam ser observadas no Monte Gerizim, os mensageiros de Jesus não conseguiram acomodações.
Os samaritanos apenas odiavam os judeus, como também odiavam o culto que se realizava em Jerusalém. Assim, não tinham interesse algum nos planos de Cristo. Ele representava tudo o que era judeu e que eles mais desprezavam. Desse modo, rejeitaram categoricamente o pedido. O problema não era a falta de espaço para eles na hospedaria. O problema era a falta de hospitalidade intencional dos samaritanos. Se Jesus desejasse passar pela cidade deles a caminho de Jerusalém, onde iria adorar no templo, eles dificultariam ao máximo sua viagem. Para os samaritanos, a desforra era mais do que justificada. No entanto, eles o estavam tratando com desprezo propositado. Tiago e João, os filhos do trovão, encheram-se imediatamente da mais intensa cólera. Não tardou para que pensassem numa forma de retificar a situação. Disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Essa referência ao que Elias havia feito é cheia de significado. O episódio ao qual Tiago e João estavam se referindo havia ocorrido nessa mesma região. Eles conheciam o relato do Antigo Testamento e sabiam de sua relevância histórica para Samaria. Vemos aqui quão profundo era o ressentimento dos judeus com relação a Samaria. Na ocasião, o profeta Elias disse ao capitão do rei Acasias e seus 50 soldados: Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. E a companhia inteira foi completamente destruída, reduzida a cinza num instante. Tudo isso ocorreu exatamente na mesma região que Jesus propôs que atravessassem a fim de se dirigirem a Jerusalém. Os discípulos conheciam bem a história do triunfo abrasador de Elias. Era um dos episódios clássicos do Antigo Testamento que teria vindo-lhes à memória só de passarem por aquela região. Assim, quando Tiago e João sugeriram fogo do céu como uma resposta adequada à falta de hospitalidade dos samaritanos, provavelmente pensaram estar fazendo um comentário incontestável. Afinal, Elias não foi condenado por seus atos. Pelo contrário, naquele momento e sob aquelas circunstâncias, foi a resposta adequada da parte do profeta. No entanto, aquela não era a reação correta para Tiago e João. Em primeiro lugar, sua motivação era errada. Um tom de arrogância fica evidente na maneira como fizeram a pergunta. Senhor, queres que nós mandemos descer fogo do céu para os consumir? É claro que eles não tinham poder de pedir fogo do céu. Cristo era o único daquele grupo que possuía tal poder. Se aquela fosse uma reação apropriada, ele mesmo poderia muito bem tê-lo feito. Tiago e João estavam atrevidamente sugerindo que Jesus lhes desse poder de pedir fogo do céu. Em várias ocasiões, o próprio Cristo havia sido desafiado por seus adversários a realizar tais milagres cósmicos e havia sempre se recusado a fazê-lo. Tiago e João estavam, com efeito, pedindo a Jesus que os capacitasse a fazer aquilo que ele próprio não faria. Além disso, a missão de Jesus era muito diferente da missão de Elias. Cristo tinha vindo para salvar e não para destruir. Assim, sua resposta aos irmãos Boanerges foi uma firme repreensão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele estava numa missão de resgate e não de julgamento. Apesar de ter todo o direito de exigir a adoração absoluta, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O próprio Jesus disse: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo.
É claro que verá o dia em que Jesus irá julgar o mundo. As Escrituras dizem que ele irá do céu se manifestar com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Como escreveu Salomão, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito, debaixo do céu. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. No entanto, talvez haja um toque de nobreza na indignação de Tiago e João contra os samaritanos. O zelo em defender a honra de Cristo certamente é uma grande virtude. É muito melhor acalorar-se com uma ira zelosa do que sentar-se passivamente e suportar insultos contra Cristo. Assim, seu ressentimento ao verem Cristo sendo propositadamente desprezado é, até certo ponto, admirável, mesmo que sua reação fosse marcada pela arrogância e pela solução proposta fosse completamente inapropriada. O exemplo de Jesus ensinou a Tiago que a bondade amorosa e a misericórdia são virtudes a serem cultivadas tanto quanto a justa indignação e o zelo fervoroso. Observe o que aconteceu. Em vez de pedirem fogo do céu, seguiram para outra aldeia. Simplesmente encontraram acomodações em outro lugar. Talvez tenha sido um pouco inconveniente, mas aquelas circunstâncias foi melhor e mais apropriado do que a retificação proposta por Tiago e João, para a falta de hospitalidade dos samaritanos. Alguns anos depois disso, à medida que a igreja primitiva foi crescendo e a mensagem do Evangelho espalhou-se para além da Judéia, Filipe, o diácono, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Está em Atos 8:5. Algo maravilhoso aconteceu. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Sem dúvida, muitos dos que foram salvos através da pregação de Filipe eram algumas das mesmas pessoas a quem Jesus poupou quando Tiago quis incinerá-los. Podemos estar certos de que até mesmo o próprio Tiago regozijou-se grandemente com a salvação de tantos que outrora haviam desonrado a Cristo de modo tão evidente. Tronos no reino. Quando a mãe de Tiago e João pede a Jesus que seus filhos se assentem um à direita e outro à esquerda no seu reino, em Mateus 20:20-24, isso nos dá outro vislumbre sobre o caráter de Tiago. Nessa passagem, descobrimos que Tiago não era apenas fervoroso, intenso, zeloso e insensível. Também era ambicioso e demasiadamente confiante. Nesse caso, ele e seu irmão envolveram-se numa tentativa dissimulada de alcançar uma posição mais elevada que a dos outros apóstolos. Marcos também relata esse incidente, mas não menciona que Tiago e João usaram da intercessão de sua mãe. Apesar de Mateus registrar que é ela quem faz o pedido a Jesus, uma comparação com o relato de Marcos deixa claro que ela foi colocada ali pelos seus filhos. Ao comparar Mateus 27:56 com Marcos 16:1, descobrimos ainda que a mãe de Tiago e João chamava-se Salomé. Era uma das muitas mulheres que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem, o que significa que elas ofereciam apoio financeiro e provavelmente ajudavam a preparar refeições. Por causa da influência de sua família, é possível que Salomé tivesse condições de passar bastante tempo com seus filhos, viajando na companhia daqueles que seguiam Jesus por toda parte, ajudando a suprir necessidades logísticas, práticas e financeiras.
Sem dúvida, a ideia do pedido ousado de Salomé desenvolveu-se na mente de Tiago e João por causa da promessa de Jesus em Mateus 19, 28. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Logo depois dessa promessa, Jesus acrescentou uma lembrança. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Contudo, foi a promessa dos tronos que chamou a atenção de Tiago e João. Assim, decidiram pedir a intercessão materna para que recebessem os tronos de maior importância. A resposta de Jesus lembrou com sutileza que o sofrimento era o prelúdio da glória. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Apesar de Jesus haver lhes explicado muitas vezes que estava prestes a ser crucificado, eles claramente não compreendiam a que tipo de cálice ele estava se referindo. Não tinham uma ideia exata do que havia nesse cálice e que ele estava pedindo que bebessem. Então, obviamente, com sua extremada confiança tola e ambiciosa, garantiram-lhe: podemos. Estavam rogando por honra e posições de destaque, de modo que ainda queriam que lhes prometesse os tronos mais proeminentes. No entanto, Cristo não fez tal promessa. Em vez disso, garantiu-lhes que iriam beber do seu cálice. Naquele momento, não tinham capacidade de calcular para o que haviam acabado de se oferecer. Jesus, porém, afirmou que os principais tronos não faziam parte do acordo. O assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. A ambição dos dois acabou gerando conflitos entre os apóstolos, pois os outros 10 ficaram sabendo do ocorrido e desgostaram-se disso. A questão de quem merecia os tronos mais proeminentes tornou-se o grande tópico de discussão entre eles e continuaram a debatê-la até na mesa da última ceia. Tiago desejava uma coroa de glória, Jesus deu-lhe um cálice de sofrimento. Desejava poder, Jesus deu-lhe serventia. Desejava um lugar de proeminência, Jesus deu-lhe o túmulo de um mártir. Desejava exercer domínio, Jesus deu-lhe uma espada, não para brandir, mas como instrumento de sua própria execução. 14 anos depois disso, Tiago viria a ser o primeiro dos 12 a ser morto por causa de sua fé. O cálice de sofrimento. O fim da história de Tiago, do ponto de vista humano, encontra-se registrado em Atos 12, de 1 a 3. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Lembre-se de que essa é a única passagem nas Escrituras em que Tiago aparece sozinho, separado até mesmo de seu irmão. São apresentados poucos detalhes sobre o martírio de Tiago. As Escrituras relatam que foi Herodes quem ordenou sua morte e que o instrumento de execução foi uma espada, o que significa, obviamente, que ele foi decapitado. Não se tratava de Herodes Antipas, aquele que matou João Batista e levou Jesus a ser julgado. Este era seu sobrinho e sucessor, Herodes Agripa I. Não sabemos que motivos esse Herodes tinha para ser tão hostil à igreja. O fato de Tiago ter sido o primeiro apóstolo a ser morto é significativo. Tiago é o único apóstolo cuja morte encontra-se de fato registrada nas Escrituras. Evidentemente, Tiago ainda era um homem intenso. Sua intensidade, agora sob controle do Espírito Santo, tinha sido um instrumento para a propagação da verdade que havia incitado de tal modo a fúria de Herodes. Fica claro que Tiago encontrava-se exatamente onde sempre havia desejado e onde Cristo o havia treinado para estar, na linha de frente, à medida que o Evangelho avançava e a igreja crescia.
Esse filho do trovão havia sido ensinado por Cristo, recebido o poder do Espírito Santo e sido transformado por esses meios num homem cujo zelo e ambição eram instrumentos proveitosos nas mãos de Deus para a propagação do reino. Ainda corajoso, zeloso e comprometido com a verdade, ao que parece, ele havia aprendido a usar essas qualidades para o serviço do Senhor e não para o engrandecimento próprio. Naquele momento, sua força era tão grande que quando Herodes decidiu deter a igreja, Tiago foi o primeiro homem a ter de morrer. Assim, ele bebeu do cálice que Cristo lhe deu. Sua vida foi curta, porém, sua influência permanece até os dias de hoje. Tiago é o protótipo do intenso e zeloso soldado que combate na linha de frente e que é dinâmico, forte e ambicioso. Sua intensidade foi, por fim, temperada pela sensibilidade e pela graça. Em algum ponto ao longo do caminho, ele teve de aprender a controlar a raiva, refrear a língua, redirecionar o zelo, eliminar a sede de vingança e perder inteiramente a ambição egoísta. O Senhor usou-o para realizar uma obra magnífica na igreja primitiva. Tais lições são, por vezes, difíceis de ser aprendidas por pessoas intensas como Tiago. Se, porém, eu precisar escolher entre alguém de entusiasmo ardente, fervoroso e intenso e que tem a possibilidade de fracassar, e alguém que é frio e comprometido, fico sem dúvida com aquele que tem intensidade. Tal zelo deve ser sempre controlado e temperado com o amor. No entanto, se é entregue ao controle do Espírito Santo e misturado com paciência e longanimidade, esse zelo é um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. A vida de Tiago é prova incontestável desse fato. Agora, vou deixar na descrição deste vídeo o link do livro 12 Homens Extremamente Comuns, de John MacArthur, que fala sobre o que acabei de mostrar para vocês, que você vai poder adquirir e conhecer com muito mais detalhes todos os apóstolos. Importante, eu sempre leio e passo textos do livro que estou lendo para várias pessoas diariamente. Atualmente estou lendo o livro de Santa Catarina de Sena, O Diálogo, que também vou deixar o link na descrição deste vídeo. Portanto, se você quiser receber os textos, diga "eu quero" nos comentários e manda uma mensagem para o número WhatsApp que vou deixar na descrição deste vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, me dê essa moral, compartilhe, comente, dê um like e se inscreva no canal.